muitos deles estão ainda numa fase educacional, seja na educação básica, seja na educação universitária. E eles precisam conciliar as demandas escolares, que são obrigatórias, né? Ele tem que ficar ali 4, 5 horas por dia na escola, durante 200 dias por ano, e ao mesmo tempo ele tem que cumprir a sua agenda de treinamento. Então, se a gente somar, Yuri, 4 horas de treino com 4 horas de escola, ele já tem uma carga horária de um trabalhador. O Programa Esporte e Sociedade é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto financiado pelo PUB, que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O entrevistado de hoje é o professor doutor Felipe Costa, da Universidade de Brasília, e o entrevistador é o doutorando pela USP, membro do GPESP, Yuri Salim de Souza. Bom dia a todos. Meu nome é Yuri Salim de Souza, sou aluno de doutorado da Universidade de São Paulo, da USP, também membro do GPESP, do Grupo de Estudos e Pesquisas em Aspectos Socioculturais e Pedagógicos do Esporte, e venho por meio deste canal aqui, Esporte e Sociedade, criado pelo meu orientador, professor Dr. Renato Marques. Venho aqui falar sobre um tema que é muito importante hoje, né? O principal tópico é esporte e educação, aqui com o tema de escolaridade de atletas, né? E o assunto principal nosso hoje é saber quais são esses desafios na conciliação entre as carreiras esportiva e a carreira acadêmica, a carreira no estudo por parte desses estudantes ingressantes, no caso aqui, hoje, no ensino superior. Trago aqui como convidado hoje o professor Dr. Felipe Rodrigues da Costa, professor da Universidade Federal da Universidade de Brasília, UNB, graduado e mestre em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo, da UFES, doutor em Educação Física pela Universidade Gama Filho, fez pós-doutorado na Universidade de Coimbra, em Portugal, e é presidente da Associação Brasileira sobre Dupla Carreira Esportiva. E tem como principal tema da sua pesquisa investigar o processo de formação do atleta, especialmente essa conciliação entre a formação esportiva e a formação acadêmica, que a gente chama de dupla carreira. A gente sabe aqui que conciliar esses esforços para desenvolver a carreira esportiva, se dedicar nos estudos, ele é um desafio para muitos atletas. A gente tem muitos problemas já no Brasil, de uma forma geral para os jovens, de evasão escolar e de desistência, às vezes de desistência no esporte, ou de baixo rendimento esperado em uma das atividades, seja na escola ou seja no esporte, e são problemas que podem prejudicar tanto o desenvolvimento da carreira acadêmica quanto o desenvolvimento da carreira esportiva para, de repente, uma construção de uma profissão futura aqui. Então, a gente entender como que ocorrem esses desafios dessas conciliações, assim como quais são as ações que são possíveis, tanto no âmbito privado quanto em políticas públicas, isso vai poder ajudar os estudantes atletas a se fazerem, para se fazer ações que são importantes para a nossa sociedade. Então, primeiramente, professor, obrigado pela presença, tá bom? Eu quero agradecer você de estar aqui, vamos conversar bastante aí sobre esse tema que é tão importante. Obrigado, Yuri. Agradecer o convite de vocês aí, salientar a importância desse tipo de conversa e da forma como vocês estão promovendo o debate do conhecimento que a gente produz na universidade, uma forma acessível. Eu espero poder colaborar e contribuir, né, com essa discussão hoje, no caso, a respeito da formação esportiva e da carreira do atleta. Com certeza, professor. Então, vamos lá, vamos começar com a primeira pergunta. Eu gostaria que você esclarecesse melhor aqui. Fala aí sobre a dupla carreira. O que é a dupla carreira? Então, a gente tem uma referência muito importante, que são os estudos europeus. E a gente hoje tenta organizar um conceito de dupla carreira para a realidade brasileira, adequada aqui à nossa realidade. É uma realidade que não tem programas de acompanhamento, uma realidade que cada atleta faz o que é possível dentro do contexto que está inserido, dentro das possibilidades da família também, né, que essa é uma variável importante. Então, aqui no Duca, pelo menos, a gente tem considerado a dupla carreira como uma condição que o atleta vivencia, né? Porque a dupla carreira vai dar uma ideia de que ele está cumprindo com duas agendas. Uma agenda é a sua formação esportiva, treinamento, viagem, jogos, competições, necessidade de tratamento físico, consulta a psicólogo. Então, tudo isso envolve a sua rotina esportiva. Ao mesmo tempo, muitos deles estão ainda numa fase educacional, seja na educação básica, seja na educação universitária.
E eles precisam conciliar as demandas escolares, que são obrigatórias, né? Ele tem que ficar ali 4, 5 horas por dia na escola, durante 200 dias por ano, e ao mesmo tempo ele tem que cumprir a sua agenda de treinamento. Então, se a gente somar, Yuri, 4 horas de treino com 4 horas de escola, ele já tem uma carga horária de um trabalhador. Então, são 8 horas diárias, 40 horas semanais que ele precisa equilibrar. Lembrando que a educação básica ela é obrigatória. Certo? Então, dupla carreira, a gente considera isso. Também tem um atleta que é trabalhador. E muitas vezes ele é atleta, estudante e trabalhador. E aí ele precisa conciliar esses espaços de formação. A gente tem alguns conceitos de dupla carreira que é a conciliação exitosa, mas a gente precisa entender o que é exitoso, né? Ele ser aprovado e conseguir medalha, ele ser aprovado e avançar nas categorias, quando a gente estiver falando de categoria de base, né? O que é essa conciliação exitosa? Então, aqui a gente trata como uma condição que o atleta tem, que demanda dele a dedicação aos estudos e a dedicação também ao esporte, ou ao esporte e ao trabalho, né? Perfeitamente, professor. E eu queria saber qual que é o cenário atual desses jovens e adultos aí no ensino superior no Brasil, de uma maneira geral também, e obviamente também falando dos atletas também. Então, no Brasil, de maneira geral, os atletas precisam buscar suas estratégias para conciliar. Então, um atleta que treina futebol pela manhã e vai para a escola à tarde, e ele não está sob tutela do clube, ele precisa se organizar para isso, para sair de casa, ir para o clube, treinar, voltar para casa ou ir direto para a escola. Isso serve para ginástica, para handebol, para todas as modalidades. O caso do futebol, especialmente, ele é um pouco diferente, porque ele é um mercado econômico muito forte e dependendo do seu nível de habilidade, né, na sua capacidade de demonstrar que vai avançar nessas categorias, futebol masculino, tá? Feminino não dá para comparar. O clube vai fazer um determinado investimento em você. Dito isso, para o futebol e para as modalidades coletivas, a gente tem uma exigência de treinamento, uma exigência de rotina, que é diferente das modalidades individuais. Então, modalidade individual, normalmente você treina mais de 4, 5 horas por dia. Tá? E aí, como que faz para conciliar com as demandas escolares? O próprio atleta hoje precisa se organizar junto à sua família para conversar com a escola, com a universidade, e entender como que o seu calendário esportivo vai influenciar no calendário escolar acadêmico e vice-versa, porque se a gente também pensar que a formação esportiva é uma carreira fluida, né? Hoje eu tenho esse ano, que é ano olímpico, eu estou no nível que eu estou buscando vaga olímpica. Beleza. Então, um determinado período da minha carreira esportiva ela vai ser mais puxada. E aí, como é que eu vou conciliar isso com o meu calendário escolar? Ao mesmo tempo, no meu calendário escolar, eu tenho provas, eu tenho que entregar trabalhos. E talvez, nesse momento, a minha carreira esportiva não esteja tão exigente de classificação para mundial, para alguma série importante aí que ele tem, ou até mesmo nacional, nos campeonatos nacionais, etc. Então é isso. Hoje, no Brasil, o atleta precisa se virar para tentar conciliar. Se ele for um atleta de nível nacional, internacional, e tiver uma convocação da seleção brasileira, né, da seleção da sua modalidade, ele consegue justificar essa ausência, mas ele precisa ter uma convocação da sua entidade para apresentar isso na escola, para ter sua ausência justificada. E no caso dos atletas em nível estadual, em nível regional, como é que funcionaria isso daí? Então, isso vai depender da existência de uma normativa das instituições, né? Se for um caso de instituição privada, se a instituição tiver esse tipo de procedimento, ou se o município ou o estado também tiver algum tipo de normatização. O que a gente aqui conhece São Paulo, Minas e Brasília. Tá? Porque a lei diz representação nacional, mas o atleta que vai representando o seu clube, não necessariamente ele vai ter isso, né? Eu posso viajar hoje representando o meu clube de atletismo aqui para um Pan-Americano da modalidade, mas eu não estou representando a minha
o meu país, né? E a lei, então, não se aplica a mim. A gente teve um caso agora de uma colega que viajou para o Sul-Americano de remo, mas ela não tem direito a isso, porque é o Sul-Americano de clubes. E aí a lei não se aplica a ela. E aí tem que ver, né, cada município, cada estado, se existe uma normatização. Eu sei que aqui no Distrito Federal tem uma lei chamada Lei de Proteção Integral aos Atletas, que, de alguma maneira, se estiver representando o Distrito Federal, ele tem essa condição de justificativa. Mas que tipo de competição no Brasil hoje é feita por estado? Antes, os jogos escolares eram por estado, né? Agora não são mais. Agora, será que vai considerar, indo para os jogos escolares, né, para o JEBs, esse ano em Pernambuco, a delegação escolar do Distrito Federal, que vai participar dos JEBs, eles vão considerar que eles estão em representação do Estado ou em representação das escolas, né? Porque a escola a gente precisa sentir, porque essa lei foi aprovada recentemente. A gente precisa também agora parar para avaliar, analisar como é que essas leis estão sendo aplicadas, né? Perfeitamente. E quais são as principais barreiras que você percebe aí que os atletas, estudantes atletas no Brasil, eles encontram para conciliar essas duas rotinas? A principal barreira que a literatura demonstra é a organização de tempo, né? Porque a gente precisa lembrar, Yuri, que eu sou atleta, sou estudante, mas eu sou pai, filho, irmão, irmã, né? Mãe, às vezes. E como é que funciona essa conciliação da minha vida social, da minha vida como atleta e da minha vida, às vezes, como trabalhador e como estudante? E a principal barreira que eles demonstram, que eles afirmam, é a dificuldade de organização do seu tempo. Porque eles têm que fazer tudo. O atleta tem que fazer toda essa organização, essa negociação com a escola, negociação com o treinador, com a treinadora, com o clube, manejar calendário, observar quando tem prova, quando não tem. Na Europa, por exemplo, pelo que me consta, eles têm calendários de prova. A UNB não tem calendário de prova. Eu dou prova, a gente começou a primeira semana de aula agora, né? A gente está na primeira semana de aula. Se eu marcar com meus alunos aqui, primeira semana, nós vamos ter a primeira prova dia 15 de abril, eu vou dar prova 15 de abril, mas o Yuri vai dar prova dia 30. O outro professor vai dar prova em maio. Entendeu? Não tem um calendário institucional de avaliação que ele poderia casar isso. Ele vai ter que negociar com 4, 5, 6 professores essa rotina dele. Na Europa, eles podem, às vezes, pegar menos créditos, né? Aqui no Brasil não se tem essa cultura, apesar de algumas normas institucionais permitirem isso de maneira ampla, não só para os atletas, né? Não para os atletas, mas para o aluno de maneira geral, que são os trancamentos ou as reduções de crédito. Mas o aluno, ele vai saber disso como, Yuri? Ele não vai saber disso. Alguém tem que passar essa informação para ele. Então, na Europa, você tem lá os escritórios de esporte, né? Não são secretarias, mas são pessoas responsáveis por esse tipo de organização, de auxílio do atleta. Não é que ele vai conversar diretamente com o professor para dizer, olha, Yuri, você tem um atleta aqui de tiro com arco e ele vai ficar fora agora 10, 15 dias para uma competição importante e você precisa atendê-lo. Não. A gente explica para a atleta, qual é a condição que ela tem na universidade, né, quais são as leis que prevêem determinados atendimentos, vai conversar com o professor, e aí, se o professor se negar a atender a norma, porque ele não vai se negar a atender o atleta, ele vai se negar a seguir a lei, ou a normatização institucional. Aí sim, você bate matrícula de servidor com matrícula de servidor, né? Porque você também não vai expor o aluno a isso. É o que a gente viu, por exemplo, na Espanha, né? Em Portugal. Então, o atleta tem uma demanda, ele é orientado ao que ele deve proceder, tem um calendário também institucional para ele conversar com os professores, porque também não é assim, olha, semana que vem eu vou viajar, hein? Não é assim não, irmãozinho. Você tinha que ter me avisado disso 2, 3 meses atrás, porque o calendário da sua federação já saiu há muito tempo. Então tem isso, essas possibilidades, né? O que eu oriento os meus alunos aqui, primeiro dia de aula, é quem for atleta já vai conversar com o seu professor. E não é atleta de JUBs não, tá, Yuri? Eu sou aqui aluno do UNB, vou participar dos JUBs aqui de handebol, vôlei, não sei o quê.
treino 2 vezes por semana e preciso de amparo da instituição. Essa turma, eu pelo menos entendo que eles não estão em dupla carreira, porque o esporte para eles não é carreira. Se pensar que eu vou para a academia 5 vezes por semana e fico lá 1 hora e meia, eu tenho mais tempo dedicado a alguma atividade física do que esse menino que treina aqui 4 horas por semana de futebol, de handebol, de que modalidade seja, né? Então, a dupla carreira também, é importante marcar isso, ela é um conceito que se aplica a quem tem a sua rotina tensionada. Não é porque eu estou participando... Porque tem... Se você olhar o conceito de que quem participa de competições nacionais, o JUBS é uma competição nacional. Mas é uma competição nacional para estudantes universitários, é um caráter educacional, inclusive. Né? Mas classifica para a Universidade, que é o campeonato internacional. Tudo bem, meu amigo. Mas tem atleta de alto rendimento no JUBS? Tem. Tem. Esse está em dupla carreira. Você que está indo lá jogar 2, 3 jogos, 5, 7, 10 que seja, mas você não tem a sua rotina pré-JUBS tensionada, você é um atleta de representação, você merece determinada atenção, mas não é a mesma atenção do que um cara que está brigando para vaga olímpica. Perfeito, professor. O que eu ia perguntar para você agora é o seguinte: como que essas rotinas elas podem ser facilitadas? E o que você percebe nessa questão de ingressos, né, de atletas, estudantes atletas? Você consegue perceber na UNB, pelo menos, né, o cenário onde você vivencia, onde você tem passado, você consegue perceber bastante ingresso de atletas? Como está essa questão da entrada dos atletas? E como que eles poderiam ter essa rotina facilitada e até o ingresso facilitado, por exemplo? Tá, então vamos lá. Primeiro sobre a facilitação da rotina. O que a gente percebe é que o atleta de representação, vamos chamar de atleta de representação na ausência de uma expressão melhor, tá? Aquele aluno nosso que representa a universidade nas competições esportivas de CBDU e das federações estaduais, ele precisa ter a tranquilidade de saber que vai treinar e, se conseguir se classificar, ele vai para os jogos. É isso que a gente tem visto aqui, inclusive com dados que a gente levantou aqui da UNB, tá, Yuri? Então, ele diz o seguinte: olha, eu estou treinando para ir para a JUBS, estou treinando para participar dos jogos estaduais aqui, mas o meu professor ele me cria problema, porque ele não vai justificar a minha falta. E abono de falta, pelo menos aqui na UNB, não existe. Existe justificativo de falta. Tá? Então, a primeira compreensão que ele precisaria ter é essa justificativa da falta por razões esportivas. Seja para participar dos jogos da FESU, aqui no caso, seja para participar de jogos da CBDU. Isso vale para qualquer um, tá? É para aquele que vai lá jogar e voltar, é para aquele que vai lá e joga, ganha, classifica e vai para a universidade, para qualquer um. É aquele que é federado, participa de competições internacionais e naquele momento está representando uma instituição de ensino superior. Isso é para todo mundo. Então, as instituições poderiam aceitar a justificativa da falta por motivos esportivos. Hoje, algumas instituições já estão implementando isso. Não estou falando de privada, não. Estou falando das instituições públicas. Eu sei que Mato Grosso do Sul, pelo menos, já tem essa justificativa de ausência por motivos esportivos. Tá? Aí a gente tem um outro grupo que não é o grupo da representação. É a turma que a gente está chamando aqui de processo para o alto rendimento. Tá? Quem é essa turma? Participa de competições. A gente está falando de alunos, normalmente, pelo menos na universidade, de 18 e 23 anos. 18 e 23 anos, ele já pode estar no auge da sua carreira esportiva, para algumas modalidades, ou ele está em processo para o alto rendimento. Então, essa turma que é federada, que treina em clube, né, porque o aluno de representação nosso aqui treina na universidade. Ele não está necessariamente vinculado a clube. Agora, o que está vinculado a clube, que participa de competições estaduais, nacionais, buscando índices para competições internacionais, esse já começa a ter sua rotina tensionada. Aí esse atleta, essa atleta, o que poderia ter de oportunidades
para que consiga conciliar melhor as rotinas? Primeira coisa, pegar menos créditos. Só que a gente esbarra numa normatização que é MEC. O curso tem 3.000 horas, mínimo de 4 e máximo de 7 anos, e você precisa cumprir uma determinada carga horária mínima por semestre. Entretanto, se a gente entende que a formação esportiva ela é uma carreira fluida, hoje eu estou mais tranquilo, semestre que vem eu estou mais pesado, esse atleta precisa bolar uma estratégia para organizar o seu cronograma e as suas disciplinas. Porque o currículo está aí, meu amigo. Estude o currículo, veja o que vai ficar mais ou menos pesado, veja qual é o teu ciclo olímpico, se você estiver vislumbrando uma participação olímpica, pan-americano, o que quer que seja, e organize sua grade. Agora, tem que ter um professor para ajudar ele a fazer isso. Sabe? Tem que ter um professor para ajudar, porque você tem os pré-requisitos, e às vezes o aluno ele precisa de informação, esse é outro ponto importante. Então, a gente tem o representação, o formação para o alto rendimento, que a gente chama aqui, que são os federados, basicamente. Então, ele vai ter a justificativa da falta. Justificativa da falta significa poder negociar com o seu professor a avaliação, antecipar ou fazer depois. Ele vai ter possibilidade de diminuição de créditos, certo? Ele vai ter a possibilidade de trancamento justificado por motivos esportivos, que hoje não existe. Eu posso fazer um trancamento geral justificado aqui, né? Posso fazer até 2, eu acho. Mas quais são os motivos? Trabalho, saúde. Se você, Yuri, chega aqui dizendo, eu vou participar de uma competição ou vou fazer um camp de 3 meses na Espanha, eu vou pedir um trancamento geral justificado. Depende do coordenador entender a sua condição e da assinatura dele ou não. Saca? Então, hoje, institucionalmente, é saúde e trabalho. Então, a gente propõe também, eu digo a gente propõe, né, porque tem uma minuta nossa sendo avaliada internamente aqui na universidade pelos órgãos competentes, e o que eu estou falando aqui é o que a gente propôs, tá? Então, tem essa possibilidade de pegar menos créditos, de trancamentos, tá? Então, tem essas oportunidades aqui. Hoje, a Universidade de Brasília, por exemplo, já conta como hora complementar atividades esportivas realizadas fora da universidade. Então, no nosso currículo aqui, ele tem que cumprir 300 horas, né, complementares. E uma possibilidade é ele trazer o treinamento para cumprir um dos itens lá, né, um dos eixos. Que são 5 eixos, ele pode usar 60 horas para cumprir dentro dessas 300. Beleza, já é uma coisa boa, né? Já resolve 60 horas dele. Continue nos seguindo para a parte 2. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com a sua participação.